Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia e hoje em companhia especialíssima de autora premiada, autora simpática, autora que tem tudo de bom e a ver com a lusofonia, Andréia Fernandes. Andréia, muito obrigada por estar aqui no nosso canal, viu? Não, imagina, o prazer é todo meu. Acho que vai ser um bate-papo muito legal. E, bom, Andréia, a gente veio aqui com o segundo livro dessa autora, que ela foi premiada com Olhos de Cobra, que tem vídeo aqui no canal, não percam, tem um debate muito rico. E esse já é o segundo livro da Andréia. Segundo ela disse que é o melhor do que o primeiro. Eu não tenho certeza, eu li os dois, mas eu não consegui me decidir. Eu gostei dos dois. Então, babem, porque eu tenho aqui o meu autógrafo com a Andréia, maravilhosa. A Borboleta, o Sonho e o Corvo. Então, a gente vai bater um papinho aqui com a Andréia e a gente vai trazer uma questão que, para mim, é muito interessante discutir na literatura, que é a questão de vozes narrativas com alternância de capítulo, que a gente vai ver. Mas antes, eu queria só falar um pouquinho do livro, contar um pouquinho da história aqui. Andréia, você podia dar uma palhinha, uma sinopse do teu livro pra gente e falar, assim, as suas principais motivações na escolha do tema desse livro? Bom, primeiro assim, o livro conta, né, de forma alternando narradores, são três personagens, três protagonistas que não se encontram, mas eles são envolvidos na mesma trama, né? Ele tem uma certa pegada policial, né? Mas eu escrevi esse livro muito mais pensando num momento em que eu estava vivendo e um momento em que o país também estava vivendo. Assim, o livro se passa em Copacabana, né? Que é um bairro que eu amo no Rio de Janeiro. Amamos! Porque eu acho que é um bairro, assim, simbólico, sabe? Eu acho que ele retrata um caos, ele tem uma beleza, ele tem uma selvageria, eu acho que ele retrata muito do que é o Brasil, né? E eu acho que esse caos, eu gosto do caos, né? Eu acho que o caos, ele é estimulante. E o livro tá nesse, né? Eu Esse acho que olho do tem um pouco furacão, esse né? caos, que é um pouco que, como eu falei, partiu dessa minha preocupação de entender um pouco essa loucura que a gente estava vivendo, que ainda estamos, de certa forma, né? Então, eu acho que ele, embora fugisse dessa preocupação política, social e tal, ele mostra esse caos. Talvez fosse isso mesmo que eu queria mostrar, que eu acabei colocando no livro. Eu tenho uma maneira de escrever muito caótica também, entendeu? Então, às vezes, vem uma ideia e, a partir dessa ideia, vai acontecendo outra coisa. Uhum. Só para situar aí a galera, né, que não conhece assim ainda a história do livro, ele vai tratar desses três personagens que a Andrea mostrou pra gente, e são personagens que eles no começo estão seguindo caminhos diferentes e a gente começa a dizer, peraí, onde é que isso vai parar? Então a gente tem os três em Copacabana, a gente tem três personagens muito angustiados, né? O livro ele é bem angustiado, e a gente vai ter um personagem, que é o Santiago, que ele tá um pouco perdido no trabalho, acabou de se separar, e ele tá ficando um pouco neurótico, achando que ele tá conseguindo prever crimes que vão acontecer. Então a história dele vai girar em torno disso. A gente vai ter a Teresa, que é uma atriz que voltou recentemente de Londres e que está procurando encontrar, desencavar a história dos pais dela, o que aconteceu com os pais dela que morreram durante a ditadura. E a gente tem o personagem de um médico que também vive uma certa angústia, porque ele também, na época da ditadura, teve algumas participações que ao longo do livro a gente vai descobrindo, e isso se reflete em uma certa angústia para ele. Então, esses três personagens vão se alternando na nossa Copacabana, né? Um bom lugar. Os três estão numa certa procura, né? Que eu acho que é essa a angústia da procura. E eu acho que é isso, essa
esse turbilhão emocional dos teus personagens tem um paralelo muito forte com o turbilhão urbano de Copacabana, e foi muito bem feito. Que bom, E aí, né, a capa, né, a gente vê aqui, porque o livro depois, eu não sabia, gente, a Andréa não me contou, mas agora ela contou aqui para vocês que no final ele meio que é um livro policial, a gente quer desvendar mistérios de crimes, então... A capa maravilhosa foi o Flávio, marido da Andréia, aí, que idealizou. Então, a gente vê ali a calçada de Copacabana com marcas de crime, né? Então, assim, é uma capa linda que atrai a gente, que tem tudo a ver com Copacabana, ao mesmo tempo que tem a ver com o livro. E no final não, né? Lá pelo meio, quando eu percebi, né, que era um livro que estava indo para o lado policial, eu falei, caraca, super legal, porque eu amo livro policial e eu não esperava. E é claro, ele é feito com uma literatura muito boa. A Andréia é uma escritora que tem uma pegada literária muito profunda, com vocabulário muito bom, com frases muito bem formadas, com transmissão de pensamentos e sentimentos de personagens muito bem feito, mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa da leveza, se é que eu posso dizer, do gênero policial, que é aquela coisa que você vai querendo saber o que vai acontecer e tentando adivinhar. Eu adivinhei tarde, super tarde. E, em geral, eu adivinho cedo, mas eu acho que eu estava tão presa na história que eu fiquei com cara de bocó no final. Eu falei, como eu não vi isso antes? De André me enganou. Mas tem muita gente não vê, sabe? Pouca gente disse que tinha descoberto o que aconteceu. Eu fico feliz, porque a minha intenção era essa, né? É que tivesse a surpresa no final. E eu gosto, assim, dessa pegada policial, porque, assim, eu venho do teatro. Então, eu escrevo muito procurando ação também, uma história, né? Assim, ao mesmo tempo que eu gosto de ter umas pegadas literárias, né? Eu acho muito importante ter uma história que prenda. E nada como um enredo policial para prender um leitor. E aí isso aí faz a gente virar as páginas e ao mesmo tempo curtir, né? Porque, eu não vou mentir, gente, é um livro que te dá uma certa angústia. Porque você fica naquele turbilhão dos personagens e você vê que você sai de um, entra em outro, e você sai de uma agonia para trocar por outra agonia. Então, falando sobre isso, né? Então, o livro, como a André já apresentou aqui pra gente, você lê, acho que começa com Santiago, não é? Depois então, começa com Santiago, aí depois vai para Teresa, depois vai para o médico, e aí cada capítulo você vai alternando. Primeiro, então, ele é polifônico, você vai ter esses narradores diferentes, mas mais do que isso, você tem na alternância dos capítulos, né, alternâncias dessas histórias. Então, não é nenhuma novidade, né? A gente já viu vários outros livros com isso na literatura. Muito poucos conseguem fazer tão bem, né? Porque quando é mal feito, fica um negócio assim, um Frankenstein. Não foi, graças a Deus, o seu caso. Mas eu queria saber, porque isso é uma escolha, né? Uma escolha do autor. Na sua opinião, quais são as vantagens e as desvantagens dessa escolha na hora de escrever e de compor uma obra? Olha, Adriana, eu não sei exatamente o que seria de vantagem ou desvantagem, né? O que acontece é que isso é quase uma necessidade minha ao escrever, né? Eu acabo me deparando com outros personagens que acabam sendo tão fortes que acabam virando protagonistas também, né? E eu já pensei um pouco sobre isso, e eu acho que isso vem do teatro também, né? Quando eu escrevi muito para teatro, e o teatro tem isso, quer dizer, os personagens, eles são fortes, eles acontecem nas cenas, e você não tem, a não ser nos monólogos, mas a maioria da dramaturgia não é monólogo, né? Então, você tem personagens que estão sempre ali em conflito, em embates. Então, eu acho que isso vem da minha experiência como dramaturga, de querer colocar vários personagens narrando dentro de uma mesma história, né? Agora, se isso tem uma vantagem, não sei. Agora, talvez de colocar outras vozes, né, que não seja apenas uma única, que acaba sendo um pouco a voz do autor. Então, isso talvez seja uma vantagem, porque eu sou obrigada a pensar outras vozes mesmo, né? Pensar outros personagens com outras vozes e acabo muitos deles não têm a minha voz, né?
Certo. E do ponto de vista da dinâmica para o leitor, porque é aquilo, o cara tá numa história, aí ele sai de uma história, entra em outra história, sai de uma história, entra em outra história. Você acha que isso, agora como leitora dos livros que você já leu na sua vida, você acha que isso te acrescentou mais? Enfim, você se sentiu tapeada porque você queria saber da outra história e mudou? Ou ao contrário, te deu mais vontade de juntar o quebra-cabeça? Eu acho que uma das desvantagens de escrever isso é o risco de perder o foco, né? É o risco de você sair narrando várias vozes e depois, cadê a história? Que é como eu falei para você, eu gosto de uma história, eu gosto de um enredo que vai do início ao fim, Com né? certeza. Tem início, meio e fim. Porque tem escritor que não se incomoda com isso. Não se preocupa. É uma outra pegada. E tem leitor também que não se incomoda, não é o meu caso. Eu fecho com você nisso aí. Eu até gosto, mas tem que ser muito especial para eu gostar de narrativas que não têm início, meio e fim, né? Mas eu, como escritora, gosto da narrativa com início, meio e fim, uma história que liga isso tudo. Então, uma das desvantagens talvez seja o risco de perder o foco, né? Eu acho que isso, para mim, eu sinto esse risco na pele enquanto eu estou escrevendo. Eu tenho que reescrever várias vezes. E, assim, não é simples, porque, por exemplo, nesse livro, que são 3 narradores, não é uma questão de botar Santiago, Teresa e médico. Não, você tem que ir enredando eles, tanto que várias vezes eu começo com Santiago, Teresa e médico, mas depois essa ordem vai ela não segue isso, né? Mas no seu primeiro livro você tinha 2 narradores, mas não era nessa alternância. Não, Então, foi uma outra maneira polifônica de tratar ali o... Que talvez fosse mais simples, né? Nesse caso, eu acho que para essa coisa de não perder o foco, é mais... Agora, nesse caso que teve essa pegada policial, eu achei que foi mais legal. Eu, pessoalmente, principalmente na segunda metade, porque você quer juntar aquelas peças. Né? Eu não sei, Adriana, assim, eu tenho uma maneira de escrever que a coisa vai acontecendo, e claro que depois a gente faz milhões de revisões, a gente vê onde é que perdeu o foco, onde pode encaixar, onde pode cortar e tal, mas é uma coisa que acaba acontecendo comigo, entendeu? Eu acabo criando várias narrativas, não tem jeito. Eu acabo vendo que a minha história só consigo contá-la se ela tiver essas várias narrativas. Embora, não, esse meu terceiro romance que eu acabei de escrever, porque aí eu gosto de me desafiar também. Esse terceiro romance é uma protagonista do início ao fim. Ok, então é legal, né? Porque você não vai nunca na mesmice, né? Com a André a gente sempre tem uma novidade, né? Se vai funcionar ou não sei, porque eu vi o livro. A gente vai saber quando a gente te convidar no canal para falar do terceiro livro. Pois é. Excelente, Andréia. Mas, poxa, e olha, eu sinceramente gostei muito, assim, acho que você já teve um retorno positivo, né, desse livro. Tive. Mas, assim, Andréia, em todos os casos, eu acho que foi muito interessante, funcionou muito para mim. Recomendo muito o livro da Andréia para o pessoal aqui do canal. Queria que a comunidade que já leu ou vai ler, deixa aqui nos comentários dizendo, primeiro, se vocês conseguiram adivinhar ou se vocês foram tapeados, que nem euzinha aqui. E qual foi essa experiência? Como é que essa alternância de narradores conversou com vocês? Se vocês já leram outros livros que vocês gostaram ou não nessa pegada. A gente falou aqui recentemente do Velhos Demais para Morrer, que traz essa alternância também de personagens que também funcionou muito bem. Então, vamos conversar, vamos dialogar. E, sinceramente, é um livro que vale muito a pena. Vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar em comprar. Vou deixar o Instagram da Andréia também, quem quiser bater um papo com ela, pedir um exemplar autografado. E aí vocês podem ver que a Andréia é uma pessoa super acessível e com um coração enorme. Querida, muito obrigada de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Adriana. Você também é uma apresentadora e uma escritora maravilhosa, né? E acho que você tem uma abertura muito grande também para outros escritores e para outras formas de literatura. Isso também não é raro. É uma troca, né? Eu acho que funciona muito bem. Querida, beijo grande e a gente se vê aí nesses caminhos da literatura. Exatamente. Um forte abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.